Oi galera, tudo bem? Professor Vinícius, mais uma aula de História do Ensino Fundamental. O tema de hoje é a Era Vargas, período de 15 anos governado por Getúlio Dornelles Vargas. O tema do nosso projeto são as crises mundiais, lembrando que a Era Vargas faz parte das crises mundiais porque é uma transformação muito grande que acontece no nosso país, que nós pegamos justamente o período entre guerras, já foi estudado em História, e a Segunda Guerra Mundial, por isso que entra e é muito importante sabermos sobre a Era Vargas no Brasil. Vamos lá. A Era Vargas no Brasil, ela começa com um golpe de Estado. Esse golpe é chamado de Revolução de 1930. O que foi importante nesse golpe? Vocês estão vendo a charge aqui do Getúlio puxando a cadeira do Julinho. Quem seria Julinho? Júlio Prestes, justamente. Júlio Prestes venceu as eleições para 1930, porém, Washington Luiz, que era o presidente em exercício no Brasil, representando o estado de São Paulo, lembra da história da política do café com leite? Pois é, aquelas oligarquias, aquele domínio dos estados mais importantes, justamente, essa charge mostra que Getúlio tira, ou seja, puxa a cadeira de Júlio Prestes, que é o cara que vai vencer as eleições. Por isso que é chamado de golpe, porque não houve uma eleição, não houve uma retomada democrática, houve, na verdade, uma conspiração para tirar os paulistas do poder. Essa conspiração, então, foi chamada de Revolução de 1930, que tem como principal interesse os estados de Minas Gerais, antes aliado dos paulistas, Rio Grande do Sul, representado por Getúlio Vargas, e o estado da Paraíba. Características da Revolução de 30 e o início da Era Vargas. Primeiro, centralização do poder. O poder estava muito centralizado na mão dos paulistas. E isso passa a ter uma nova conotação. Outro aspecto muito importante é a política trabalhista. Nós vamos aprender justamente nesse capítulo que Getúlio Vargas é inclusive aclamado pai dos pobres. Propaganda política de capacidade, ou seja, uma propaganda política extremamente importante, uma capacidade de negociação política envolvendo o interesse político com os interesses populares. Quando se fala de propaganda e capacidade, quer dizer que a mídia passa a ser controlada justamente pelo governo. Isso mesmo, controle da mídia pelo governo. Isso vai ser muito importante na terceira fase do governo da Era Vargas. Isso nós vamos ver, inclusive, nos próximos capítulos. Lembrando que nós estamos falando a respeito da Era Vargas. Crises mundiais. Professor Vinícius, mais uma aula do ensino fundamental do 9º ano.